Rodrigo, quais são as suas sugestões de leitura e filme para os espectadores? De filme, eu assisti ontem esse filme, então por isso que eu indiquei, que é o filme Dias Perfeitos, um filme japonês. Esse filme eu achei sensacional, sensacional, um filme maravilhoso, ele é de uma sensibilidade, é genial esse filme. Então eu recomendo esse filme fortemente, que vejam com muita atenção. O filme é genial, genial, fiquei encantado com esse filme, é muito bonito mesmo. E de livro, eu recomendei 3, que eu até mencionei aqui, que é o Sociedade Autofágica, do Anselm Yap, que esse livro é uma bomba, esse é um murro na cara, esse livro, né? E o livro da Nancy Fraser, que se chama Capitalismo Canibal. Os 2 livros dialogam, de certa forma, ainda com diferenças estruturais e de visões sobre o procedimento em si, mas são 2 livros bem interessantes. Esse da Fraser saiu esse ano, se eu não me engano. E também o livro também do Mascaro, Sociologia do Brasil, que é bem interessante, principalmente, eu acho que a parte em que ele analisa, que eu achei o ponto alto do livro, que ele explica a teorização do Florestan Fernandes. Eu achei bastante interessante. Quando ele analisa a visão do Florestan Fernandes da Revolução Burguesa, é muito interessante. Então, acho que essas 3 obras e esse filme é sensacional, esse filme é maravilhoso, é encantador esse filme, e sutil, muito sutil. Tem até uma parte do filme que um personagem lá se apaixona, e é uma puta crítica ao capitalismo, porque ele fala assim, sem dinheiro a gente não pode nem se apaixonar, porque ele não tinha nem dinheiro para encontrar a garota que ele queria, ele não tinha dinheiro, né? Então ele teve que pedir dinheiro pro patrão dele, que é o protagonista, para encontrar a garota, porque ele não tinha dinheiro para encontrá-la no bar onde ela estava. Ele falou, como é que eu não consigo nem me apaixonar sem dinheiro? Porque não tenho como me locomover para ir até a pessoa, para sair. Não posso tomar um café com a pessoa. Então não tenho dinheiro, não posso me apaixonar. Ele fala isso. E aquilo ali, nossa, e o filme tem vários momentos que são sensacionais. Esse filme é genial. Eu achei encantador esse filme. Eu gostei muito também quando assisti. Aliás, a gente tem uma entrevista com o Mascaro sobre esse livro sugerido pelo Rodrigo. Se vocês quiserem, procurem aí no YouTube do Opera Mundi. Lembrando que o livro do Rodrigo está disponível para venda no site da editora Contracorrente, com 25% de desconto para quem usar o cupom OPERA25, tá certo? Então, se você gostou da entrevista, quer ler o livro, vai lá no site da Contracorrente, compra e usa esse cupom que ele vai sair bem mais barato, tá bom? Professor, então eu vou voltar aqui onde eu estava quando chegou essa pergunta. A gente sempre pede aos nossos entrevistados e entrevistadas que sugiram um livro, façam sugestões culturais para os nossos espectadores. Quais são as suas sugestões? Várias sugestões. Então, uma é sobre o Delfim ou pode ser variado? Pode ser variado. Pode ser variado. Então, eu sugeriria esse Mondialização do Capital, do Chenet. É um livro excepcional, excepcional. La Mondialização do Capital. Esse é um que eu recomendo sempre. Não é? Um outro que eu recomendaria é o meu. O meu, vocês sabem, essa entrevista foi até meia complicada, porque eu não acompanho a economia brasileira, nem a política brasileira muito proximamente, porque trabalho com outras coisas. As outras coisas são a Rússia. A Rússia é o meu foco de pesquisa. Mesmo não publicando nada exatamente sobre a Rússia, você botou o meu livro aí. Esse livro eu considero uma realização minha muito séria, porque ela faz um retrospecto do socialismo soviético e da passagem desse socialismo para o capitalismo. Eu acho que é uma obra única,
Eu não conheço nada semelhante e recomendo aos meus leitores. Tá certo. Nós também recomendamos esse livro. A editora é Ateliê, não? É Ateliê, do Plínio Martins. Isso. Eu recomendo muito esse livro, porque esse livro é, digamos assim, eu acho que não existe nada escrito semelhante sobre a evolução do sistema soviético que eu faço e de como funcionava o sistema soviético realmente. Não é? No livro você tem um capítulo que descreve o sistema de planejamento como ele realmente funcionava e não como aquilo que está nos livros didáticos. Eu acho isso importante. Um outro capítulo que eu reputo extremamente importante é uma análise feita por um sociólogo e filósofo, o Yuri Levada, sobre o homem soviético. Ele faz uma análise antropológica do que é o homem soviético. São dois capítulos que não há em lugar nenhum, não existe. E são muito importantes para entender não só o que foi a União Soviética, como ela funciona e como ela funcionava em relação àquilo que se conhece na literatura. Eu acho que é original, não está em lugar nenhum que não seja nesse livro, e não sei se estará, porque há muito pouco registro de como daquilo que foi o sistema soviético que não fosse editado pelo próprio sistema soviético e propaganda ou coisa velha. Ou propaganda a favor ou propaganda contra. Isso, propaganda contra. Eu ia dizer propaganda a favor ou propaganda contra. Eu me considero uma pessoa séria e esse livro é das coisas mais sérias que eu já tinha escrito. Então, do socialismo soviético ao capitalismo russo, da professora Lenina Pomeranz, editora Ateliê. Quem quiser, pode ir atrás. Eu acho que recomendo muito, muito. Tá certo. Apesar de não ser, talvez, não sei se eu estou cometendo um desvio ético fazendo essa recomendação. Não, de jeito Mas nenhum. eu acho que esse livro é originalíssimo, já está na 2ª edição, e eu estou preparando a passos de cágado por conta de uma porção de coisas. Eu estou preparando a continuação dele, porque ele termina no primeiro governo Putin. Ele não vai mais longe do que isso. Então, eu estou preparando e é difícil, porque eu tenho que ir dia por dia, semana por semana, procurando aquilo que interessa para explicar, de certa forma, como funciona o sistema russo bajo ou debaixo da gestão Putin, na gestão Putin, né? Que é a figura mais controversa do século na atualidade. É verdade. Aliás, uma hora a senhora pode vir falar sobre o Putin aqui, se a senhora quiser. Olha, por enquanto eu quero esperar, porque tá complicado falar sobre o Putin agora, muito complicado. Mormente porque está se chegando a uma situação em relação à guerra da Ucrânia que vai ter que se chegar a alguma negociação, porque está morrendo muita gente. A Ucrânia está recebendo material, armamento de última geração, e a Ucrânia significa OTAN. E a OTAN a 800 quilômetros de distância da capital da Ucrânia, da capital Moscou. É uma situação muito grave, tanto para a Rússia como para o mundo, porque é uma situação que pode desencadear uma reação violenta do Putin, e a China está do lado do Putin.
o que é muito complicado. Olha a figura do Zelensky, como ele está jovem nessa foto. O Zelensky é o presidente da Ucrânia, que está do lado do Putin, do lado direito. Está jovenzinho, com 20 anos aí, pelo jeito. Como o Putin também, está muito jovem. Não sei como montaram essa foto. Professora, a senhora também indicar os livros de crônicas? Se alguém gosta de crônicas, esse livro não está à venda. Mas quem tiver interesse pode me escrever, eu ainda tenho alguns, posso mandar. Ou posso colocar à disposição em algum lugar. São esses 2 livros. Eu distribuí, eu tenho ainda alguns, alguma coleção dessa primeira fase, e sei lá quantos eu tenho dessa segunda fase. Mas desse segundo livro eu teria mais para distribuir. Nildo, a gente sempre pede aos convidados e convidadas que sugiram um livro e um filme ou série para os espectadores aqui de Opera Mundi e os ouvintes também, né, por causa do podcast. Quais são as suas sugestões? Haroldo, nós precisamos, já que você mencionou aí no tema do pessoal que está nos acompanhando, nós precisamos aqui um programa de natureza bolivariana, 5 horas. Aí a gente vai conversando com detalhe, chama o Breno, a gente vai tomando um chimarrão, vai conversando. Mas quando vocês me perguntaram, eu estou sugerindo essa obra aqui, ó, que é maravilhosa, que é a obra de um grande português radicado no Brasil, que são Os Labirintos do Fascismo. Que no Brasil se discute muito o fascismo, e essa obra saiu num tomo só na versão portuguesa, mas aqui saiu, inclusive, em 6 livros, que é uma obra extraordinária, que dá rigor para análise sobre o que é o fascismo. A gente não pode mais brincar com esse conceito. Então, eu recomendo essa obra. E, em função disso... Edra, né? É isso? João Bernardo. Isso, Editora Edra, exatamente. O João Bernardo é um intelectual português, radicado há muito tempo entre nós, de extração anarquista, um analista potente. Recomendo vivamente que se estude Os Labirintos do Fascismo, para entender a experiência europeia e para ver o quão distante ela é da experiência latino-americana. Essa é uma. E a segunda, eu tenho, diante da covardia intelectual que domina o Brasil, eu sugiro um outro livro que é de um escritor brasileiro extraordinário, que é o Raul Pompeia. Esse carioca, filho da classe dominante, lá de Angra dos Reis, etc., que vai para o Império, enfrenta o imperador, é expulso do Largo São Francisco, aí de São Paulo, sabia, Haroldo? Foi expulso daí. Um sujeito com uma firmeza. E eu não estou aqui num campeonato de valentia, mas eu detesto a covardia intelectual. Me parece uma das coisas mais deprimentes. E Raul Pompeia enfrentou com um brilhantismo no jornalismo, nas letras, e uma solidão que provavelmente levou ao suicídio num dia 25 de dezembro, numa noite de Natal. Mas é um sujeito que eu tenho grande admiração pelo empenho dele na crítica ao Império, a defesa de uma república que não era um arremedo de república, a luta contra a escravidão, e desde uma condição de classe, que era da classe dominante, ele rompe, trai a sua classe de origem e constitui um comportamento intelectual e político que eu não vejo dentro da universidade. Nós que estamos protegidos pela estabilidade no emprego, por fundos, por financiamentos, por viagens, etc., reina uma covardia intelectual nos acadêmicos, que me parece inaceitável, não só do ponto de vista moral individual, com as exigências do país aqui agora. O país, a massa, está precisando de intelectuais que digam o que de fato está acontecendo. Então, toda a homenagem a Raul Pompeia, que é um exemplo de como se comportar. Filme, vai sugerir alguma coisa ou não? Eu sugeri O Carteiro e o Poeta, que é uma beleza, esse filme que faz menção a Neruda, né? É um filme maravilhoso, uma delicadeza, se nessa vida tão áspera, ver um filme dessa natureza, O Carteiro e o Poeta,
que eu considero decisivo. Está aí o Trost, né, o ator, que, inclusive, se eu não me engano, morreu um dia depois de terminada as filmagens. Concluídas as filmagens, ele teve um infarto. Eu acho que é isso. Mas é um filme que eu recomendo a todos. E para ter a minha ponta nacionalista aqui, também recomendo o filme do Roberto Pires, né? A Grande Feira, que inicia, vai dizer, basicamente, sim, um cinema novo, na qual o Glauber atua como ator. Ele está ali como ator, como figurante, digamos, nem como ator, como figurante. Mas é um filme extraordinário que faz jus ao melhor do cinema brasileiro e que a juventude precisa conhecer. Precisa conhecer e amar. Não conheço esse filme, não. Vou ver. E eu já assisti muita coisa. Apropriado para você que é um jovem, apesar de algumas mechas brancas. Algumas já não, já tem algumas mechas pretas aqui. Fábio, nós estamos chegando no final do programa, que é o momento em que nós trazemos as tradicionais recomendações culturais dos nossos convidados aos nossos espectadores. Começando por leitura, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Eu vou indicar um livro que acho que pouca gente conhece, que é O Boxe ao Alcance de Todos, do Valdemar Zumbano. O Valdemar Zumbano é avô do Breno e meu avô, portanto, também. Ele era um grande treinador de boxe, tio do Éder Joffre. Esse livro ele escreveu em 1951. É um livro raro, obviamente, mas tem na estante virtual, que é um livro, ele tem um prefácio histórico, e depois ele desenhava, ele era lutador de boxe e treinador, mas ele desenhava muito bem, esse desenho da capa é dele, aliás, e dentro ele fazia os registros dos golpes do boxe, é um livro muito interessante. Ele, Valdemar Zumbano, foi em 2 Olimpíadas, nos Jogos de Roma, em 1960, e Tóquio, em 64, o treinador da delegação brasileira de boxe. Então, eu escolhi esse livro para homenageá-lo. É um livro que, assim, obviamente não é uma grande literatura, obviamente não, mas acho que, sei lá, queria homenagear o Valdemar Zumbano, que a gente conhecia como o Neno. Então, indico esse livro aí, O Boxe ao Alcance de Todos. Perfeito. Faz muito bem em recomendá-lo e em homenageá-lo. A segunda pergunta é sobre a questão audiovisual. Que filme ou série você poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, como a gente está num ambiente olímpico, né, e falamos de doping, falamos de Rússia, tem uma série que não é muito nova, deve ter acho que foi lançada até antes da Olimpíada de Tóquio, que se chama Ícaro, né? Que é uma denúncia sobre o esquema de doping da Rússia, que é realmente absurdo, assim, sabe? É uma engrenagem que foi montada de doping que acaba destruindo o esporte. É muito interessante, assim, a gente assiste esse filme como se fosse um filme assim, do Hitchcock, de suspense. Ele vai desmontando a engrenagem da estrutura do doping, muito legal, assim, bacana, eu recomendo. Ícaro. É um documentário ou é uma série dramática? Então, é um documentário de 1h30, mas ele parece uma série dramática, assim. Você fala, não é possível, né? Parece que é inverossímil, e não é verossímil, tem todos os dados, tem as entrevistas, é um documentário. Perfeito. E com essas recomendações, nós terminamos esta edição do 20 Tem uma outra recomendação. Tem mais uma. Isso aqui também é um documentário, tá? Esse talvez seja o mais bonito filme, mas não importa se é documentário ou ficção de boxe, que em português é Quando Éramos Reis. É um documentário, ganhou o Oscar, tal. Não por isso que ele seja bom, mas enfim, mereceu ganhar o Oscar. Ele trata da luta do Muhammad Ali e do George Foreman no Zaire, em 1974. E esse filme, bom, parece um filme de boxe, mas é um filme de cultura, de música, de relações internacionais, né? Foi no Zaire, essa luta é maravilhoso, assim, é um filme que ainda hoje ele é muito, muito forte, e aí é uma outra homenagem, né, para o maior de todos, assim, o Muhammad Ali não é só o maior boxeador de todos os tempos, talvez seja uma das mais interessantes figuras do século XXI, né? É um sujeito que, muito além do esporte, os direitos civis, a postura dele contra o racismo, assim, um personagem fundamental na história do século XX. Então, esse filme aí é muito legal, Quando Éramos Reis. Talvez seria
a maior figura política da história das Olimpíadas, apesar do Jesse Owens, mas o Jesse Owens foi uma questão mais involuntária. O Muhammad Ali, ele realmente tinha uma postura política que vinha dele mesmo, ou não? Não, sem dúvida, assim, ele foi até campeão olímpico, né, nessa Olimpíada em que meu avô estava no boxe, aliás, né, em 1960 ele foi campeão olímpico dos pesos pesados, ainda como Cassius Clay, né, era o nome dele antes de virar muçulmano, depois que ele virou Muhammad Ali. Então ali começou, e depois a trajetória fora da Olimpíada, mas sem dúvida um grande nome olímpico, tanto que nos Jogos Olímpicos, aí talvez lindíssima cena, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, foi ele quem acendeu a tocha olímpica, já com a doença de Parkinson, tremendo, e foi um negócio maravilhoso, assim, era uma homenagem a talvez o maior atleta da história da humanidade, vamos ser direto ao ponto, é isso, né? Porque ele foi agregando, né, tudo que tinha ao redor do esporte e teve essa homenagem olímpica em 96, era um grande, grande, grande personagem, é ainda, né, assim, inúmeros filmes, inúmeros livros, ele é infindável, né, a cultura e a história ao redor do Muhammad Ali, que eu acho que esse filme aí, ele resume um pouco, embora ele seja pontual de um momento específico, mas ele ajuda a entender o tamanho do personagem. Perfeito. Uma última pergunta rapidinha. O seu avô chegou a conhecer o Muhammad Ali, já que eles participaram do mesmo evento olímpico? Não só chegou a conhecer, como uma coisa que eu lamento, mas aí meu avô já morreu, não tem mais. Nesta Olimpíada, obviamente, né, o mundo era menor, era tudo, mas eles se frequentavam. E ele pegou um autógrafo do medalhista de ouro da Olimpíada de 60, que viria a ser o Muhammad Ali, que até então era só o Cassius Clay. E não sei onde foi parar esse autógrafo. Tá? Então, isso é lamentável, mas enfim. Mas sim, sem dúvidas, se conheceram, óbvio, assim, nesse período. Depois, obviamente, o Muhammad Ali virou um personagem de uma dimensão inalcançável, enfim, tudo mais, mas sim, assim, nessa origem ali atrás, e era um momento um pouquinho mais ingênuo, digamos, né, da sociedade, do mundo, frequentavam ali o mesmo bandejão na Olimpíada de Roma, em 1960, tem fotos. Sim, o mundo do boxe era pequenininho, né? Depois é que o Muhammad Ali foi extrapolando desse mundo, né?